Então vamos até onde se concentram essas informações a partir das 5 horas da tarde, o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Lá está a Karine Nogueira. Karine, aqui agora deu uma... Baixou um pouquinho a chuva, mas ainda está pingando. Eu vi outro dia aqui em Brasília. Amém! A chuva chegou. Hoje está chovendo aí, Karine. Boa tarde para você. Boa tarde, Ricardo. Boa tarde, Eduardo. Olha, aqui em Brasília não chove. Apesar dessa semana, a gente teve uma semana bastante carregada, com muita chuva aqui no Distrito Federal, mas hoje, domingo de eleição, não chove aqui na capital federal. E, inclusive, você falando aí de chuva, a presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, também falou aí sobre a previsão de chuva para alguns municípios aí que vai ter eleição, aí escolha do prefeito ou prefeita, e nessa fala ela pediu, para que esses eleitores fossem para as urnas, votarem mais cedo, justamente para evitar a abstenção. Nessa fala rápida aqui no TSE, a ministra também informou que até o momento está tudo bem tranquilo, que as votações estão ocorrendo sem intercorrências fora do previsto e também sem dificuldades com as urnas. A ministra também falou sobre um levantamento que será realizado logo após as eleições, uma pesquisa será feita para entender o perfil do eleitor que deixa de votar, entender melhor esses votos de abstenção. Vamos ouvir a fala da ministra neste momento. Nós vamos, depois que terminarem as eleições, pesquisar quais os locais, quais as pessoas, eleitoras e eleitores, que mais compareceram. Por exemplo, mais mulheres deixaram de votar, mais homens deixaram de votar, mais pessoas no estado deixaram de votar. Num determinado município houve uma abstenção maior, porque, em geral, nós fazemos essa apresentação do número pela média nacional. Mas a causa não haverá de ser igual num local que tinha chuva demais e num local que teve, por exemplo, estiagem. E para que eu apresente isso para o Brasil no relatório final das eleições, de forma esmiuçada, pormenorizada, e a gente podendo analisar, até para depois convidar esse eleitor que hoje se absteve a que supere a eventual dificuldade, é preciso que a gente tenha esses dados de uma forma muito mais específica, minudente. Pois é, a expectativa é que mais tarde a ministra venha novamente aqui para o Centro de Divulgação das Eleições aqui no TSE para conversar novamente com os colegas da imprensa e passar mais algum balanço sobre as eleições. E a gente também tem a atualização com relação às ocorrências que estão ocorrendo aí em todo o país, nos municípios que tem aí votação. Mais cedo, o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, disse que as eleições estão ocorrendo em absoluta tranquilidade. Segundo o painel de casos eleitorais, 17 pessoas já foram detidas, levadas aí para unidades da Polícia Federal por tentativa de compra de voto e boca de urna. De acordo com a corporação, até o momento, esses casos foram registrados em cidades do Maranhão, Paraíba, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro e também Amazonas. 5 inquéritos já foram instaurados e 5 termos circunstanciados já foram lavrados. Mais de 93 mil reais também já foram apreendidos entre bens e valores. Ricardo, Eduardo, volto com vocês. Obrigado a Karine Nogueira falando do TSE em Brasília. Você sabe que quando eu morava em Brasília era muito mais regular do que hoje em dia. A Karine está aqui vendo também, pode ouvir e dar o palpite. Eu morei em Brasília de 2003 a 2010 e depois eu voltei de 2012, final de 2012, 2013, até 2015, Então eu peguei vários anos aí. A seca tinha prazo. Ela começava um pouco antes, começava um pouco depois, mas não ia muito mais de maio até outubro, um pouquinho, às vezes mais pro começo de outubro, mais pro começo de novembro. Mas não saía muito disso. E aí, mais perto ali, chegando já no final, tinha a chuva do caju. Caía um dia, 1 hora. Todo mundo saía para tomar chuva de terno, taier. Ah, que delícia. Porque seca em Brasília é um negócio gravíssimo. É bravo. E daí voltava, a chuva depois. E também no primeiro dia que chovia de novo, todo mundo saía para a rua para tomar chuva e tal. Parece brasileiro vendo neve a primeira vez. Sai lá fora, abre a boca para comer neve. Então, brasiliense, os candangos fazem isso com a chuva todo ano.
E é necessário, porque você tá morto, você tá seco, você perdeu 4 quilos. Só de secar no final da A única vantagem é que Brasília não tem a poluição que nós temos em São Paulo, por exemplo. Mas né? tem o poeirão, rapaz. Não, tem o poeirão, né? Mas não tem o CO2 dos muitos ônibus, das muitas fábricas que transforma o nosso horizonte cinzento aqui, não é? Esse ano os caras tocaram fogo no Parque Nacional da Água Mineral, pô. Água mineral, é isso, né, Karine? Água mineral é uma piscina natural não, com água natural, onde a turma vai se refrescar. E tem gente que vai nadar lá de manhã, 7 horas da manhã, fazer exercício. Tiveram que fechar o parque por causa do fogo, né, Karine? E a fumaça foi passar a idade toda. Com certeza, foi um incêndio assim de grandes proporções na Floresta Nacional aqui de Brasília, né? Como você disse, inclusive o Parque da Água Mineral, que muita gente aproveita e principalmente nessa época de muita seca aqui no Distrito Federal, que a gente viveu a pior estiagem da história aqui no Distrito Federal. Então, muita gente que tinha esse hábito de ir na água mineral, aproveitar as piscinas aí naturais, tiveram que mudar de opção, procurar até o Lago Paranoá, porque o parque ficou fechado aí por quase um mês por conta desse incêndio de grandes proporções. Graças a Deus a chuva veio, o parque já está reaberto e a gente já está podendo aproveitar a água mineral. É claro que agora com esse tempo de chuva vai ficar difícil, mas a gente sempre arruma um jeitinho de aproveitar. Obrigado, Karine, ali na Vila. Karine é candanga. Ela é. Você é candanga, Karine? Sim, sou candanga. Muito bom, muito bom. Muito bem. Você sabe que ali em Brasília tem a Vila Planalto, que é fora do eixo do avião, né? A Vila Planalto era um local mais perto ali do Palácio do Planalto e do Palácio da Alvorada, de casas. Era uma vila, não era uma vila, é um bairro de casas. E parte dela ficou para baixo d'água por causa do enchimento do Lago Paranoá, isso lá atrás, né? 1957, 58. E uma parte ficou lá e está lá até hoje. Você sabe que tem um lugar lá, um restaurante numa esquina que é para comer peixe na grelha. E a turma acha que tá em Santos. Sabe? Eu ia para lá, me sentia em Santos, na beira do mar. Porque cria-se o clima ali perto do lago e tal. E quando tá na seca, é para lá que a gente corre mesmo. Vai lá, Karine, vai comer um peixe depois que você sair daí. Valeu, tchau, bom trabalho. Tchau, Karine.